Bem-vindos de volta ao nosso estudo de Provérbios. Na última lição, nas últimas duas lições, nós estávamos estudando Provérbios capítulo 3. E eu posso dizer a vocês, jovens, que aqui é um sábado, eu já fiz duas e essa é a minha terceira lição. E eu tô, de fato, lutando para ficar acordado. Na noite passada, eu tenho uma filha de 4 anos, ela chama Browning, e ela é uma garotinha linda, mas ela subiu na cama, dormiu na cama com a gente na noite passada e eu dormi com uma bola de demolição. Eu acho que eu não pensei que alguém tão pequenininha assim poderia chutar tão forte, mas ela me manteve acordada a maior parte da noite. Então vamos tentar passar por essa terceira lição seguida aqui sem bocejar muito. Toda vez que eu vejo você abaixa a cabeça, brother, pode contar, pode saber que eu tô tentando esconder o meu bocejo. Então vamos em Provérbios capítulo 3. E eu quero ler bem rápido aqui, então nós vamos ir para Jeremias, como eu prometi, porque eu quero ver a diferença entre confiar no Senhor e não confiar no Senhor, e é muito importante essa passagem. Provérbios capítulo 3, vamos em frente e vamos ler começando no versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço e escreve-as na tábua de teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Vamos ao Senhor em oração. Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Que eles possam produzir muito fruto e glorificá-lo, ó Deus. Mesmo em meio a esses dias que há muito conflito, peço, Deus, que o Senhor faça um grande trabalho, mesmo que seja escondido nos corações, aqueles que estão ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Agora, como eu disse aqui no capítulo 3, você notou que nós estamos apenas assim, constantemente indo para frente e para trás. Nós estamos vendo que nos são dadas assim, opções e nós vamos ir de uma forma ou de outra. Então, vamos confiar no Senhor com o nosso coração ou vamos nos apoiar no nosso próprio entendimento? Ou seremos sábios aos nossos próprios olhos ou vamos temer, respeitar o Senhor e nos afastar do mal? Nós vamos reconhecê-lo de todas as formas ou vamos ignorá-lo? Você entende? E veja isso, especialmente os ensinamentos de Jesus, que simplesmente não há meio termo. Simplesmente não há meio termo. É de uma maneira ou de outra. Agora, eu sou muito mais velho que vocês e eu me pego assim lutando nesse meio termo às vezes. Eu não quero sobrecarregar vocês, mas com coisas que nem eu mesmo sou capaz de suportar. Mas o objetivo aqui é um coração sem divisão, que nunca está cocheando entre dois pensamentos. Como os jovens dizem, vá para o Senhor. E esse é o objetivo. Mas lembre-se, nessa história, há apenas um herói, que é Jesus Cristo. Não é vocês. Não sou eu. Então, quando vocês se sentirem apáticos, ou como perdido na terra de ninguém, assim, entre duas opiniões, ou paralisados, ou quando você vê que seu coração não está tão pegando fogo como deveria pegar, não se sinta condenado, não perca a esperança. Não pense que o seu jeito incomum, que isso acontece com todo mundo, mas lute com isso. Enquanto você estiver lutando, também descanse nessa sua salvação, que a salvação dele que te deu não é baseada no seu desempenho, a salvação é baseada no desempenho do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Então nós podemos enfrentar esses obstáculos grandes e nos esforçarmos para sermos melhores sem sentirmos medo, porque a nossa salvação é segura em Cristo. Ok, vamos então para Jeremias 17, e versículo 5.
E eu trouxe um café comigo hoje para tentar permanecer acordado. Versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque sua confiança no Senhor, desculpe, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Agora, vamos ver o versículo 5. Assim diz o Senhor. Agora, toda a Bíblia ela é inspirada, mas quando você encontra algo assim diz o Senhor, no Antigo Testamento, é tipo quando Jesus diz lá em verdade, tipo na King James, em verdade te digo. Isso significa que de fato é muito importante. Você precisa prestar atenção. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Agora há um grau que nós confiamos e devemos confiar nos outros. Tenho muitos colegas de trabalho que trabalham comigo e aqui na Hot Cry e eu confio neles. Confio na minha esposa, mas confio neles como humanos falíveis, limitados. E é uma confiança subordinada, é uma confiança que passa assim, por baixo de uma maior confiança que está em Deus. E quando há algum conflito entre a minha opinião e as opiniões de Deus, ou até dos meus amigos, nós devemos escolher Deus acima da opinião falível da carne dos homens. Quando ela contradiz o próprio Deus. Quando ela contradiz a palavra de Deus. Então, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço, a sua força. Às vezes, assim, confiar no braço da carne, você está confiando na sua própria força, na sua própria capacidade, na sua capacidade de lidar com a situação, com o seu próprio intelecto. E, de novo, eu disse isso antes, há um sentido em que nós fomos chamados a pensar, raciocinar, para discernir. Mas sempre em que chegamos a um ponto em que tudo o que nós discernimos ou o que quer que pensamos é contrário à palavra de Deus, agora nós temos que fazer uma escolha. Eu vou confiar em mim, na força da minha carne, do meu braço, ou eu vou confiar em Deus. Então eu posso provar minha confiança em Deus, confiando na palavra dele. Agora eu quero que vocês vejam, e faz da força do seu braço, aparta o seu coração do Senhor. De novo, vamos ver, não há meio termo. Se houver uma contradição entre o que você pensa e que você deve fazer e o que Deus diz que você deve fazer, não há meio termo, você tem que escolher. E às vezes eu quero dizer que nós vamos aprender da forma mais difícil, pode ser muito enganoso, e às vezes nós precisamos descobrir uma maneira de fazer as duas coisas, mas você não pode sempre que algo é trazido à tona com contradição, ou é contra a vontade revelada de Deus, você deve escolher a vontade revelada de Deus. Agora, não é apenas com suas próprias opiniões, ou suas opiniões, a opinião de seus amigos, mas isso também tem a ver com o próprio mundo. Jovem, me ouça, eu não quero brincar com vocês. Eu não quero enganá-los de qualquer maneira. Nós vivemos em um mundo caído e a opinião dele é completamente, sim, inteiramente contrária à palavra de Deus. Eu me lembro quando eu me tornei um cristão lá na Universidade do Texas, um amigo meu que era um cristão mais experiente, mais velho do que eu era cristão apenas há poucos meses, e esse rapaz, esse jovem, ele já era cristão durante toda a vida dele, maior parte da vida dele, e nós dois tínhamos uma aula de psicologia juntos, e o propósito... Bem, ele tinha uma hora antes de mim,
E era o mesmo professor. E esse professor era conhecido lá no campus, famoso como o ateísta de Ace. E ele era antagônico, ele zombava de Deus, ele blasfemava, quero dizer, todas as coisas que saíam da boca dele era de alguma maneira contrária às escrituras. E um dia, quando meu amigo estava saindo da aula, eu estava indo atrás dele, eu vi ele, estava sorrindo e eu disse, como foi a aula hoje? Ele diz, eu amo essa aula. Eu amo essa aula. Eu disse, o que você quer dizer que você ama essa aula? Ele diz, nessa aula eu estou aprendendo a viver. Nesta aula, a vontade de Deus está sendo revelada. Eu disse, irmão, o que você está falando? E ele disse, sim, eu escuto tudo que esse professor diz e se eu fizer o contrário do que ele diz, eu estou na vontade de Deus. E o que ele diz foi literalmente assim, tudo que ele está sendo ensinado era contrário à palavra de Deus. E às vezes, olha, eu já vi que, assim, praticamente nós podemos saber que quando o mundo falar, ele estará em oposição, o que realmente é a vontade de Deus. Agora, isso está no versículo 6, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora, há muitos desses, acho que esses evangelistas aí, pregadores da TV, que nós chamamos de pregadores da prosperidade, que eles vão tentar sempre transformar versículos como este aqui em algo que tem a ver com dinheiro, com casa grande, com carro, saúde ou riqueza ou algo assim. Por favor, não degrade as escrituras. No caminho, Deus cuida de nós, jovens. Eu sou testemunho de que Deus cuida das nossas necessidades. Mas as grandes promessas de Deus, que assim, são um tanto maiores do que as temporais. Nós precisamos, e quem confia no Senhor terá vida, vida eterna e vida abundante. Teremos coisas que o dinheiro, casas, carros e até mesmo a saúde não pode dar. Paz e alegria no Espírito Santo. Olha, aqui na Hot Cry, uma das coisas que nós não procuramos fazer é divulgar as nossas necessidades para arrecadar dinheiro ou alguma coisa assim. Quando eu comecei a Hot Cry, há muitos anos atrás, era para tentar, pelo menos de alguma maneira, imitar o que eu encontrei nas Escrituras ou o que eu vi na vida de um dos santos heróis que me inspirou, George Miller, que era confiar no Senhor e levar assim todas as nossas necessidades até Ele. E aqui na Hot Cry, como eu sempre digo, se Deus não pode atender às nossas necessidades, então nós não precisamos existir, então não precisamos estar lá fora cutucando as pessoas ou tentando arrancar dinheiro deles para fazer outras coisas. Só precisamos confiar no Senhor. E se Ele quer que a gente exista, continuaremos existindo. Eu posso dizer que em tempos assim, quando a economia caiu e tudo o resto, assim, em muitos desses momentos a Hot Cry ela de fato prosperou. Deus, de verdade, Ele percebe. Nós vamos ver isso aqui no versículo 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Agora, se você vai aprender a confiar no Senhor, confiar nele. Não corra por aí implorando aos homens, mas confie nele. Se você estiver na vontade dele, ele vai fornecer tudo que você precisar. Mas isso vai além do fato de que uma pessoa que aprende a conhecer a Deus, uma pessoa que estuda os mandamentos dele, que procura conformar a sua vida e confia no estilo de vida que Deus coloca diante de nós, a sua vida será descrita como próspera e abundante, completa, embora materialmente possa não ter muita coisa. Mesmo que em termos de saúde possam ter muitas dificuldades, a vida deles realmente é uma guerra. Bem, estará cheio. E ele diz que a pessoa que confia na carne, confia no seu próprio entendimento, ele diz que é como se estivesse vivendo numa terra salgada.
Agora, não faça isso, não faça um teste, porque senão eu vou começar a receber cartas dos pais de vocês. Mas se vocês pegarem assim um pouquinho de sal, saírem aí no quintal, agitar assim lá no quintal, você não vai ter que cortar a grama, porque vai matar tudo. Vai matar a grama, você coloca nas plantas, mata as plantas, mata a vida. Agora, há algumas propriedades positivas no sal, e vemos nas escrituras. O ponto aqui é que aqueles que não confiam no Senhor, a vida deles é estéril. Estéril. Eles podem até possuir muitas coisas, mas não no que diz respeito à vida. Coisas que realmente tornam a vida estéril. Agora, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Se lembrem do que eu disse, não apenas confiando assim no que o Senhor disse, está confiando no próprio Senhor. Confiar na pessoa dele, confiar no caráter, nos atributos virtuosos. Agora, como você pode crescer nessa confiança? Eu sei que vou parecer um disco arranhado, mas você não pode confiar em mim se você não me conhece. Não pode confiar no Senhor se você não conhecê-lo. Você diz, bem, eu sou um cristão, eu acredito em Jesus, maravilhoso, mas você tem que crescer no conhecimento de quem Deus é, dos seus atributos, da sua santidade, justiça, onipotência, soberania, os decretos da providência de Deus. Providência da sua bondade, sua misericórdia, sua ira. Você entende? Se você de fato está confiando na palavra do Senhor, você precisa confiar no Senhor. Para confiar nela, você precisa confiar nele. E só pode confiar no Senhor na medida em que você o conhece, como ele se revela nas Escrituras. Agora, como é descrita a pessoa que confia no Senhor? Antes de tudo, vamos voltar à pessoa que é descrita aqui que não confia no Senhor. Que ela vive assim, ela morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada. Não tem grama, só tem rocha e areia, uma terra salgada, onde simplesmente não há vida, não há água. Olha, lá no Peru, um dos países mais incríveis, porque tudo está lá. Você lá tem a costa, é tipo o deserto. Você tem as montanhas, de um lado assim, tem as montanhas áridas do deserto, você desce do outro lado e é tudo verde na selva. É um lugar incrível. Mas é incrível quando você, por exemplo, está sobrevoando o deserto, assim, e até o mais longe que você pode enxergar, mesmo lá do avião, não há nada, não há absolutamente nada, além de rocha e areia. Mas aqui o homem que é abençoado, que confia no Senhor, diz que ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, junto às águas. Isso não é apenas uma árvore plantada em um bom solo, ou mesmo uma árvore plantada num lugar que chove um pouco assim e tal. Isso é uma árvore em um bom solo e nesse lugar chove bastante, mas também as raízes vão abaixo assim, em uma corrente. Então, por isso, não receia quando vem o calor. Por quê? Porque as raízes estão assim, elas estão em algo, num ribeiro assim, ó. O calor não pode afetar, mesmo que a chuva, mesmo que não chova, por dentro, na raiz, lá no fundo, tá úmido, porque tá cheio d'água, a água da vida. E é a mesma coisa para quem confia no Senhor. Ele pode passar por um deserto, ele pode passar por um momento terrível, ele pode sofrer perseguição, essa pessoa pode sofrer com a pobreza, essa pessoa pode sofrer ser presa. Eu conheço pessoas que sofrem essas coisas. E ainda assim, por dentro, há um poço, há ribeiros, jorrando para a vida eterna, uma vida abundante. Então, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Um homem que confia na economia e no governo, a única felicidade que ele pode ter é quando a economia estiver boa. Algum tipo de segurança, assim, quando a economia e o governo estiverem bons e forem justos. Mas você tira a economia, tira o governo, ele não tem alegria, ele não tem segurança, porque a segurança dele estava nessas coisas que são mutáveis, estão sempre mudando. Mas o homem que confia no Senhor, que é imutável, que não muda, o homem que nunca colocou a confiança na riqueza, nunca depositou sua confiança no governo ou em qualquer outra coisa, mas colocou sua confiança em um Deus soberano,
Quando todas as coisas ao seu redor parecerem estar desmoronando, ele não muda. Por quê? Porque a sua confiança nunca esteve na circunstância, sua confiança sempre esteve no Senhor das circunstâncias. E diz que não vai deixar de dar frutos. Eu conheço pessoas neste momento que estão na prisão por causa da fé. Eu conheço pessoas que saíram da prisão depois de cumprir pena por causa da fé. E não, nem todas as histórias são histórias maravilhosas de comunhão com Deus em uma célula. Algumas dessas histórias são de desespero e às vezes de sentimentos de abandono. Mas uma coisa que todo mundo diz é que vai dar fruto. Que mesmo no meio das provações, essas pessoas ainda vão dar frutos. Porque Deus fez uma obra neles, um fruto interno. Mas Deus também os usou, mesmo na prisão, para suportar e dar frutos. Você entende, jovem? Me escute. Olha, agora nós estamos em julho de 2020 e, cara, parece que o mundo todo ficou louco. E que tudo está sendo assim, de virar de cabeça para baixo. E a violência, a ira, a raiva, a confusão, a erro, mentira e tudo mais. Mas nós podemos ser sólidos, podemos ser fortes, mesmo nesses momentos. Porque nós conhecemos quem é o nosso Deus. Se estamos confiando nele. Agora, eu quero que vocês olhem algo no versículo 9. O enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Agora eu acredito que isso é principalmente, sim, está falando de um coração não regenerado, o coração de alguém que não foi transformado pela graça de Deus. Está sempre, Deus diz que vai por esse caminho, o coração segue por aquele outro. E o coração é tão enganoso que pode pensar que está fazendo algo que é certo, pode pensar que está até mesmo servindo a Deus e ainda assim está muito longe de Deus. O coração é enganoso e você não deve confiar nele, você deve confiar na vontade de Deus. Agora, como isso aplica a um crente? O coração de um crente foi mudado. Se você é um crente, o seu coração, uma vez que ele amou, ele se entregou ao pecado e ele odiava a justiça. Agora é um coração que ele ama a justiça, quer praticar a justiça e odeia, aborrece o pecado. E ao mesmo tempo, nunca pense que no momento em que você se converteu, apenas você simplesmente se tornou perfeito, que não resta mais nada do velho eu em você. Há apenas assim, há uma batalha acontecendo no velho coração. Mas não é quem você é agora. Mas há parte dessa carne velha que permanece dentro de você e haverá uma batalha. E mesmo como cristão, o cristão mais maduro, mesmo assim você pode ser enganado por si mesmo. E é por isso que você precisa continuar estudando a palavra de Deus, confiando na palavra de Deus, cultivando fé. Agora, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Agora, aqui ele está falando sobre julgamento. E ele está dizendo que as pessoas que não são fiéis, olha, não se deixe enganar. Você pode estar enganado, mas eu não posso estar enganado. Eu sei tudo sobre o seu coração, a sua mente, e eu sei todas as coisas que você pensa, até o mais íntimo pensamento, mesmo o mais secreto. Eu conheço. Agora veja também assim, uma nota positiva. Como um incrédulo, este texto deve aterrorizar o incrédulo. Se você não é um crente em Cristo, deve ficar aterrorizado. Que Deus conhece tudo sobre você, mesmo o pensamento mais íntimo. E um dia você vai ficar diante dele e será julgado por aquilo que você deveria estar aterrorizado. Mas se você é um crente, você sabe que Cristo pagou por todo o pecado externo. Externo, interno, pequeno, grande, todo pecado. Agora, devo acrescentar a nossa reverência a Deus. Sabemos que não podemos nos esconder dele, mas ao mesmo tempo isso deve nos trazer um grande encorajamento. Este texto deve nos trazer um grande incentivo.
Às vezes, quando há muitos testes, provações, muitas coisas acontecem de fato, assim, difíceis, coisas difíceis. Não consigo dormir. E uma das coisas que eu gostaria de fazer no escuro, assim, do quarto, é só sair da cama, ficar de joelhos. Quando eu morava numa cabana ali, eu fazia assim, ó, eu olhava pela janela antiga que eu tinha. Eu ficava de joelhos e eu olhava pela janela, escura assim, ó, tudo escuro. E apenas eu dizia isso aqui, ó, o Senhor sabe. O Senhor sabe. O Senhor sabe de tudo o que eu estou passando. O Senhor conhece todo o medo no meu coração. O Senhor conhece toda a ansiedade. O Senhor conhece. Então, eu podia voltar para a cama. E quando você está caminhando na vontade de Deus, não perfeitamente, mas sinceramente, quando você está procurando confiar no Senhor, não de uma maneira perfeita, mas sinceramente, é um conforto maravilhoso saber que Ele conhece e que Ele olha dentro do seu coração, Ele olha na sua mente e vê que, embora você possa estar caindo ou tropeçando assim, com medo de que você tenha, assim como nós dissemos, tomar uma grande decisão, eu vou ir para conhecê-lo, para reconhecê-lo em todos os meus caminhos e confiar nele. E há uma grande confiança nisso, jovem. Uma grande confiança. Você pertence a ele. E ele se comprometeu com você. Ele sabe de tudo. E pode cuidar de tudo. Ele é o Deus todo soberano. E esse é o Deus a quem eu confio. E eu espero que você cresça para conhecê-lo de uma maneira tremenda. O Deus que está comigo desde a minha juventude. Um Deus que eu falei muitas vezes, um Deus que assim, mas mesmo assim ele nunca falhou comigo. Nunca. Mas assim, é feito extremamente acima e além de qualquer coisa que eu possa imaginar, pensar ou pedir. Eu confio, confiança no Senhor, não se apoiar no seu próprio entendimento, todos os seus caminhos, reconhecer Ele. E como o versículo 8 diz, que você será como uma árvore plantada junto às águas, que essa raiz se estende até os ribeiros. E soa familiar, não? Salmos capítulo 1. O homem que se deleita com a lei de Deus. Você vê algum relacionamento? Como você se torna uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, você vai dar frutos, vai confiar no Senhor, confiando nele. E como você aprende assim a confiar no Senhor, você vai estudar, vai ler, vai meditar, vai acreditar na palavra dele, nas Escrituras. Bem, Deus te abençoe e na próxima lição nós vamos voltar a Provérbios no capítulo 5. Obrigado.